Intervalo rapidinho, estamos de volta com o Projeto Startup. Hoje nós conhecemos a Sem Processo, uma plataforma que tem auxiliado os profissionais da área jurídica a atuarem de maneira bastante eficiente no mercado. E agora nós vamos conversar com Marcelo Godic, especialista em direito empresarial e sócio da Godic Advogados. Marcelo, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. E eu queria começar conversando com você sobre como você vê esse mercado de tecnologia voltada para a área jurídica. Olha, a área jurídica está passando por transformações muito importantes, né? Você sabe que advogado tem que ler muito, né? Por conta da própria informática, as peças processuais, os contratos, a documentação de mercado de capitais se tornaram muito longos, né? E a tecnologia veio para ajudar, né? Como o número de processos no Brasil se tornou bastante grande, com o Código de Defesa do Consumidor e outras leis, etc., né? Então, a própria inteligência artificial ela vem sendo utilizada amplamente, principalmente nos escritórios que atuam com contencioso de massa, com as grandes empresas que têm um número muito grande de processos. Agora, mesmo naquelas operações em que eu preciso fazer um trabalho mais tailor-made, mais sob medida, a tecnologia vem ajudando muito, por exemplo, a formatar contratos, a verificar qual o tipo de cláusula que falta no contrato, a melhorar o texto e assim por diante. Então, a tecnologia ela realmente vem avançando muito rapidamente no mundo do direito e eu arriscaria dizer que isso vai gerar um ganho de eficiência absurdo para os escritórios de advocacia. Agora, tem que ter atenção, né, Marcelo? Afinal de contas, a tecnologia está aí, principalmente a inteligência artificial, que tem tomado cada vez mais, né, as áreas, como a própria área jurídica mesmo, né? Mas não pode deixar de ter aquela parte humana, né? A gente não pode largar tudo na mão da tecnologia, né? O direito, ele serve para regrar comportamento humano, né? E, logicamente, colocar uma máquina para tentar substituir o juiz, o próprio advogado, uma negociação entre as partes, não só me parece temerário, como não parece factível, porque será que um dia uma máquina vai conseguir pensar, chegar ao ponto de entender, né, a natureza humana para poder julgar um processo de maneira adequada? Eu acho que a gente está muito distante disso, né? Então a experiência humana, ela nunca vai poder ser 100% substituída pela tecnologia mesmo, da inteligência artificial, que vem avançando muito. Então, a gente só vai ter o avanço da civilização com o ser humano coordenando isso, não a máquina, né? A gente tem que entender que a máquina trabalha com algoritmos, né? E o ser humano trabalha com emoções. O juiz está ali justamente para entender a necessidade das partes e, a partir disso, fazer um juízo de valor, que não é o caso da tecnologia. Ela trabalha com números exatos, ela trabalha com exatidão. Então, não é só pegar uma jurisprudência, por exemplo, e aplicar num processo, ou então pegar uma normativa e tornar ela válida em determinado processo, né? Então, a gente tem que ter atenção também com relação a essa questão, né? Assim, a utilidade maior que eu vejo da utilização da tecnologia dentro do mundo jurídico é dar ganho de eficiência, permitir um aprimoramento da prestação de serviço que já é feito hoje, tá? Mas, honestamente, eu não vejo a substituição do homem para tarefas. Aí, talvez alguma tarefa seja um pouco mais mecânica, etc., mas isso talvez até possa ser feito de outras maneiras. Então, por exemplo, quando eu comecei a advogar, ainda se usava, não muito, mas já se usava, ou ainda se usava a máquina de escrever, né? Hoje a gente não usa mais máquina de escrever. Então, logicamente, a tecnologia, do jeito que ela já existe, tem a inteligência artificial, ela deu um ganho de eficiência. Eu acho que a inteligência artificial vai fazer isso, mas não vai permitir a substituição, não. E a gente vai ter muito a ganhar com isso, tá? A tecnologia vem para acrescentar e você acredita, Marcelo, que isso pode se expandir cada vez mais? Que uma empresa, uma tecnologia como a que a Sem Processo está colocando agora no mercado, você acredita que isso tem tendência de crescer cada vez mais? Eu acredito que sim. A tecnologia ela vem avançando muito rapidamente. E mais importante que tudo, o custo da utilização da tecnologia vem caindo bastante. Então, se, por exemplo, estou chutando aí, né, mas 10 anos atrás eu tivesse que desenvolver o meu próprio sistema de inteligência artificial, isso seria muito caro. E eu sei que alguns escritórios andaram fazendo isso. Por exemplo, o escritório que trabalha com o chamado contencioso de massa, que eles tinham muitos processos repetitivos, muito iguais. Então, para analisar 10 mil processos que chegam numa carteira que é contratada do dia para a noite,
né? Às vezes eu precisava de um computador para ler os processos e falar, olha, esse processo se trata de X, esse processo se trata de Y, etc. Então, só que antigamente era muito caro desenvolver essa tecnologia. Hoje a tecnologia ela meio que pode ser alugada, ela pode ser licenciada, né? Isso, pela queda de custo, vai gerar uma eficiência muito grande sob viés econômico para os escritórios que não são tão bem capitalizados, porque eles não têm condições de criar os seus próprios sistemas de inteligência artificial, como até os pequenos escritórios. Então a tecnologia, né, ela está aí para ser usada. Ô Marcelo, mas sabe uma coisa que me preocupa? É que assim, quando a gente coloca uma máquina para analisar um processo ou para ajudar na leitura desse processo, ainda assim é muito delicado, né? Uhum. Pode passar por alguma coisa, a máquina não é infalível, né? Uhum. Então existem formas da gente conseguir garantir que aquele serviço está sendo bem feito por aquela tecnologia, porque o exemplo que você deu, se você pega um grande volume de processos, 10 mil processos, a máquina vai auxiliar, humanamente é impossível você avaliar todos os processos, até porque a gente sabe que a carga jurídica de um processo é muito alta. A gente tem processos com 1.600 páginas, processos com 5.000 páginas, então humanamente é impossível trabalhar com isso. E a máquina vem para auxiliar, isso é bom, mas tem alguma forma que você acredita que possa fazer com que esse serviço se torne mais seguro, que na leitura tecnológica daquele processo, automática daquele processo, vai acabar passando por alguma coisa que não vai acabar passando aí e atrapalhando ou prejudicando no resultado final desse processo? Olha, um processo de 5.000 páginas é um processo que possivelmente não é de contencioso de massa, né? A gente poderia estar falando aí, por exemplo, de processo típico de contencioso de massa, uma ação voltada para o direito do consumidor, né? Em que, por exemplo, uma empresa que produza computadores, telefones celulares, que produza, sei lá, liquidificadores, né? Eles devem aí ter uma quantidade muito grande de processos e naturalmente tem. Essas ações, elas não são ações muito complexas, às vezes é um defeito de produto, às vezes realmente mais curtas, né, com petições mais curtas. Então, a inteligência artificial, ela consegue, em primeiro lugar, ler e interpretar a linguagem, tá? E ela já pode até começar a preparar um eventual esboço de contestação. Agora, mesmo os grandes escritórios que atuam o tempo todo com contencioso de massa, esses escritórios, eles têm lá o crivo humano, ou seja, o que a tecnologia, a inteligência artificial faz dar o start, né, na prestação daquele serviço. Agora, que eu saiba, eu tenho contato aí do mundo jurídico com escritórios de grande porte que atuam com contencioso de massa, né, e já usam inteligência artificial, o que eles dizem é que tudo passa pelo crivo humano, mas é um trabalho que ele já vem mais semi-pronto, ou seja, o tempo que o ser humano vai gastar para conseguir efetivamente prestar aquele serviço, como por exemplo contestar uma ação, esse tempo vai cair, por isso que vai ter um ganho de eficiência. Mas o crivo humano ele é essencial para tudo. Tá? A gente não pode tirar esse mérito, né? Justamente essa questão de que a tecnologia ela é falível, ela pode falhar, e também tem essa questão humana, né? Ou seja, ela pode acelerar. Isso é muito bom, como acontece na questão do sem processo, né? Mas assim, não é nada fácil conseguir organizar todas essas ideias e principalmente, que eu acho que é o maior gargalo que tem, não sei se você concorda comigo, que realmente um processo ele é avaliado de forma humana. O juiz avalia de forma humana e o advogado também, ele faz uma avaliação humana para ele conseguir aplicar a lei da forma correta, né? Para ele conseguir ter o ganho ali do seu cliente, a demanda do seu cliente atendida, mas a partir da lei e de entendimentos. Você acredita, Posso citar Marcelo? um exemplo? Pode falar, citar um exemplo curioso. Então, foi noticiado recentemente que teve um juiz no determinado país que utilizou a inteligência artificial para emitir uma sentença, né? E a sentença estava errada, né? Então, assim, não vai dar certo simplesmente ignorar que o ser humano tem que pegar e fazer o trabalho pessoalmente, não obstante poder ser assessorado pela máquina, tá? Mas a interferência humana o tempo todo vai ser essencial. A única coisa que a máquina vai fazer, a inteligência artificial vai fazer, vai ser melhorar a eficiência, tá? Mas não, vai ser impossível, pelo menos por um bom tempo, a gente não contar com o ser humano para cuidar dessas questões. Tá? Marcelo, falta só um minutinho para acabar nosso programa. Eu queria que você desse uma dica rápida para quem quer usar essa tecnologia. Olha, existem algumas coisas que podem ser feitas e relativamente automatizadas, mas, de novo, tudo tem que passar pelo crivo do profissional, tá? Então, existe a possibilidade da gente melhorar a qualidade de contratos, da gente, a depender do sistema utilizado, né, ler
por exemplo, uma peça processual e pedir para o computador interpretar e ver se a gente concorda, né, logicamente, posteriormente com essa interpretação. Uma coisa que a inteligência artificial faz muito bem é criar listas daquilo que precisa ter num contrato, precisa ter numa petição, e a partir dessa lista a gente tem certeza que a gente não esqueceu nada importante para ser colocado ali, né? Então, algumas coisas realmente a inteligência artificial vai melhorar muito, e isso a gente pode utilizar para ganhar tempo, para economizar tempo e, logicamente, até ter um serviço, além de mais eficiente, né, mais rápido e que possa estar num preço mais adequado com a realidade dos custos de hoje. Usar com parcimônia, sempre. Marcelo, obrigado, viu, pela sua participação aqui no canal Empreender. Eu que agradeço, um grande abraço e estou à disposição.